Fala galera do Copa! Vamos que vamos para mais um vídeo aí para falar de Cartola FC, novidades de 2024 e a principal dela que bombou, deixou aquele ponto de interrogação na cabeça de todo mundo é a fórmula da valorização. É isso mesmo, a fórmula da valorização irá mudar no evento do Cartola na quinta-feira. O Cassius revelou que teremos mudanças, é isso mesmo, e todo mundo ficou se perguntando o que vai mudar, o que vai acontecer, né? E a gente pegou algumas informações ali privilegiadas, né? Estamos, lógico, aguardando o pontapé inicial e essa publicação do Cartola sobre o que vai mudar, mas a gente já pode comentar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Bom, primeiramente, qual que é o objetivo do Cartola, tá? Não é complicar, não é fazer nada difícil, né? Claro, a gente não é muito a favor de ficar mudando ano a ano, claro, as melhorias são bem-vindas, mas é algo que mexe muito com o game, a valorização, tá? O principal intuito do Cartola é o equilíbrio, tá? Equilibrar. Então assim, ó, por exemplo, né, a gente tem aqui que na primeira rodada nós temos que escalar os jogadores mais baratos, né? Porque o jogador, se ele é muito caro e ele não pontua bem, ele tende a desvalorizar muito, e você ali que começa com 100 cartoletas, né, já começa indo lá para baixo, né? E aí na próxima rodada, na segunda, você já não consegue valorizar tanto. E visando este equilíbrio, tá? Na minha opinião e na opinião de alguns influenciadores, é que a valorização nessa temporada não sofrerá muita alteração. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Na temporada passada, a cada um ponto que o jogador fazia, ele valorizava 0,7 cartoletas. Ou então, se ele fizesse 3 pontos a mais, 4 do que ele precisava pontuar, né, ele valorizava quase 2 cartoletas. E esse ano acho que não vai ter muito esse teto mínimo e máximo de desvalorizar e de valorizar, vai ser bem pouco. Então, por exemplo, vamos supor aqui, Cebolinha na primeira rodada, tá? Ele custa 5 cartoletas, né? O ano passado, se ele fizesse 8, 9 pontos, das 5 ele já pularia para 8, 9 cartoletas, tá? Esse ano eu acredito que a valorização vai ser um pouco menor. Então, se ele fizer o gol ali, se ele fizer 8, 9 pontos, ele vai valorizar 1,5, ele vai para 6,50, tá? De valorização. Ou se ele ir mal, jogador custando 5 cartoletas, fizer 4, 3, 2 pontos, ele desvaloriza pouco, né? Que tinha também esse obstáculo, né, no ano passado. A gente às vezes escala o jogador que custa 5, né? Que é o ponto inicial ali da onde a gente começa. Os de 5 para baixo são os mais visados, né? E aí o cara fazia, né? Custava 5 cartoletas, fazia um ponto na primeira rodada, ele já desvalorizava 1,5, né? E você, né, se você tivesse 10 jogadores de 5, todos fossem mal, uma cartoleta cada um, você já perderia 10. Então o seu intuito na primeira rodada é pelo menos chegar a 108, 109, 110 cartoletas, né? Era esse primeiro meu intuito. E agora eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado e ali os jogadores vão valorizar entre 2 cartoletas, não mais que isso, né? O ano passado o PEC, né, ele foi estrondoso na primeira rodada, ele já valorizou um monte. E aí o que acontece, né? Tem alguns jogadores que não mantêm aquelas pontuações. Então o cara pega aquela valorização estrondosa logo no início do campeonato. De 5 ele pula para 10. Ou de 10 ele pula para 15. E aí ele é um cara que fica lá em cima, lá ele nunca é escalado, né? Já tivemos vários jogadores que tava lá em cima no preço, a gente nem olhava mais para ele porque ele só foi bem na primeira e na segunda rodada. Então a fórmula aí deve mudar, tá? Bom, isso aí foi divulgado, né, deixa eu pôr aqui a tela para vocês, né? Eu já até fiz algumas escalações ontem, né? O meu time aqui, ele custou 79 cartoletas, tá? Esse aqui é meu time que eu escalei ontem. Então vocês podem ver, né, que eu escalei alguns jogadores aqui fora do padrão, 10 cartoletas, né? O Léo Jardim, o Léo Pereira, 11 cartoletas, o Cano, 12 cartoletas e o Tassiano, 7. O resto tudo mais para baixo disso, né?
Focando também um pouco no que era ano passado, vamos aguardar esse posicionamento do Cartola aí. Mas o que eu acredito aqui, né? O Léo Jardim, por exemplo, o Léo Jardim ele custa 10 cartoletas. Pô, se o Léo Jardim toma um gol, se ele faz 2 defesas, ele faz 2 pontos, no ano passado ele desvalorizaria muito, tá? De 10 ele iria cair para umas 7, 6, né? Esse ano eu já acredito que se ele for mal, ele vai cair 1, 2 cartoletas ali, você não vai ter esse ônus, esse prejuízo muito grande. Em compensação, se ele pontuar ali 7, 8 pontos, né? No ano passado ele também desvalorizaria, tá? Pela fórmula do Cartola. Esse ano eu acredito que se ele pontuar perto do preço, ele deve valorizar, tá? Mas enfim, são chutômetros aí, tá? A gente tem aqui uma prévia aqui do Cartola, né? Se a gente vê aqui o mercado, né? Quais são os jogadores mais caros? Nós não temos jogadores muito caros, né? O Hulk custando 22, o Paulinho custando 18, tá? Então assim, ó, o intuito do Cartola foi dar um equilíbrio no game, ó. O Rafael Veiga 20, Rascaeta 18. Esses são jogadores mais caros aí. Tá? Já teve casos aí que o Fred custou 30, né? Já teve muita coisa fora do comum, né? E esse ano vocês podem ver um equilíbrio. Eu vi muito jogador bom custando 5, ó. Olha só como que cai bastante, né? 20, 18, 17, 16, ó. Já depois, ó, 13, 12, e aí começa um equilíbrio de 9, 8, 7, 6, 5, tá? Começa um equilíbrio aí. Então vocês podem ver que esse ano o Cartola não puxou muito os preços. Eu acho que também os preços dos jogadores não vão oscilar muito, vão ficar sempre próximos disso. Não vai ter aquele cara que vai pular de 15 para 20, de 10 para 15. Vai ser sempre de 2 em 2, ao meu ver aí, tá? E aí, né, gente? Aí fica a opinião de vocês. Eu quero que vocês comentem pra mim o que vocês acham disso, de deixar o jogo um pouco mais equilibrado, de você já não ter aquele ônus aí na primeira rodada de 100 cair para 90, né? Ou de 100 para 120. Claro, também tem o lado contrário, mas eu acho que vai ser bem bacana para equilibrar ali mais as ligas e o pessoal que às vezes tem dificuldade nas cartoletas, né? Nas primeiras rodadas aí a gente vê uma grande variedade de pessoas tendo dificuldade na escalação dos times aí, porque erram na fórmula da valorização, né? Não sei também se na segunda rodada a gente vai ter que escalar os jogadores que só valorizaram, que muita gente erra nisso, né? A gente sabe que a primeira rodada aí a pontuação ela vai para os jogadores menos, né, envolvidos aí com 5, 6 cartoletas, e aí na segunda rodada todo mundo que valorizou, ele tende a valorizar de novo, e quem desvalorizou tende a desvalorizar de novo. Será que vai seguir esse mesmo caminho da fórmula? Né? Então vamos aguardar aí as novidades e o pronunciamento do Cartola, tá? E aí a gente posta um vídeo aí para vocês explicando, caso a galera não entender, tá? Inclusive vou aproveitar aqui e vou falar do plano de sócio, tá? O plano de sócio tá aí, o link na descrição, quem quiser adquirir, né? Facinho, clicou no link, você vai cair lá num robozinho e já vai escolher o plano que você quer, tá? Vou deixar o link aí para vocês. Falaram que era burocrático, mas tá muito fácil. Adquirir o plano de sócio, comprou lá no link, você já está dentro do grupo do Telegram. Vamos que vamos aí buscar boas pontuações, tá? E aí, você é a favor ou contra dessa nova fórmula de valorização? Que ainda não sabemos qual é. Escreva aí para mim. Beleza, galera? Tamo junto, valeu, um abraço e seguimos em frente com mais times amanhã para vocês aí numa live especial. Aliás, hoje, né? Tô gravando aqui, já tá de madrugada. Hoje terá uma live aí pra vocês. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!